Mãos que dão alegrias para milhões de apaixonados. Mãos que indicam a direção a seguir. Mãos que representam a superação. Bruno Landauff era goleiro de um dos maiores times do Brasil. Apontado como um possível sucessor de Rogério Ceni, tinha uma carreira promissora pela frente. Eu sou lá de São Lourenço da Serra, na cidade pequenininha de São Paulo. Sempre morei lá. Jogava futebol lá no time da minha cidade, né? E aí eu comecei a treinar no São Paulo, né? Fiquei três meses de teste no São Paulo, depois eu entrei para o time Dente de Leite, aí passei por infantil, juvenil, juniores até o profissional. Passei pelas categorias de base também da seleção, sub-15, sub-17, sub-20. Em 2003 a gente foi campeão mundial, sub-17. Né? E aí em 2006 eu já estava no profissional, eu era o terceiro goleiro de São Paulo. Era o Rogério Ceni, o Bosco, e eu era o terceiro. Seleção de base, título mundial juvenil e com 20 anos na equipe principal do São Paulo como terceiro goleiro. O caminho do sucesso era fielmente seguido, até que, como um vento que muda a direção de um barco, um acidente mudou o destino de Bruno. O dia ficará marcado para sempre, 11 de agosto de 2006. Foi próximo à minha casa, né? Lá na BR que tem. Então falaram que o carro bateu no guarda-reio e capotou no barranco, né? Aí dois amigos meus faleceram, né? O Everson e a Natália. O Everson era goleiro também, era quarto goleiro na época, e a Natália era jogadora de vôlei do Finasa. Então, mais do acidente assim, eu não sei. O pessoal fala que tinha buraco, outros falam que era cachorro. Aí eu não sei se eu dormi no volante, então não chegaram a um acordo assim do que aconteceu. Foi voltando para casa? A gente tava indo para minha casa, né? Aí foi próximo, a gente estava indo para outra cidade. O choque maior foi de ter perdido esses dois amigos, o Everson e a Natália. O exato momento em que tudo aconteceu se apagou. Na memória de Bruno só existe o antes e o depois do acidente. E é assim que a vida dele se divide. Eu fiquei no hospital 8 meses e 12 dias, né? Eu tive que fazer uma cirurgia. Eu fiz primeiro a cirurgia na parte da frente, né, na coluna. Aí depois de 11 dias a medula ficou meio com folga, assim. A medula não, as vértebras. Então aí eu tive que fazer a segunda cirurgia na parte de trás. Que aí colocou pino, hastes. Aí depois da segunda cirurgia que eu perdi a movimentação dos braços e só mexi o pescoço. Depois dessa cirurgia o médico falou que eu só ia mexer os olhos e ia precisar de aparelho para respirar, essas coisas todas. Ficar sem o movimento das pernas já era um grande choque. Mas perder também o dos braços, responsáveis por destacar Bruno em um esporte jogado predominantemente com os pés, seria ainda pior. O ex-goleiro escolheu não acreditar no diagnóstico dos médicos. Saiu do hospital depois de 8 meses, respirando sem aparelhos, mas realmente não tinha o movimento dos membros inferiores nem dos superiores. Tá sem movimentar nada, tem um diagnóstico dos médicos, você só vai mexer os olhos e muitas pessoas podem ficar, eu só vou mexer os olhos, então vou ficar ali deitado esperando um milagre acontecer. Pode ser que aconteça um milagre, mas se você não ajuda, demora um pouquinho mais ou até nem venha, né? Então, Deus faz a parte dele, mas a gente tem que ajudar também. Aí comecei a fazer fisioterapia, essas coisas, fisioterapia, hidro, faço até hoje, para poder ir voltando aos movimentos. As mãos que diariamente calçavam luvas, hoje revelam um velejador que representa o Brasil. O movimento que o Bruno tem nos braços é fundamental para ele conseguir praticar esse esporte. Já estou aqui, roubei o lugar dele, estou atrás da Marinalva. Essa aqui é a posição do timoneiro, que é quem dá a direção do barco. E é claro, para me ajudar nessa, vou pedir um auxílio do Bruno, né? Me diz o que eu tenho que fazer aqui, Bruno? Então, eu utilizo as alavancas para dar a direção do barco. E esse botãozinho que está do lado também é para fazer o movimento da cadeira, né? Tanto o barco inclinando para um lado, eu levo a cadeira para o outro e sempre conversando com a Marinalva para tá ajustando as velas. Olha, gente, dá para ver que a gente movimenta aqui, ó, e ali vai o direcionamento da água. Marinalva, será que daqui a um tempo eu consigo roubar o lugar do Bruno? Olha, daqui a um bom tempo. Porque tem todas outras coisas que interferem também, né? Maré, corrente, o vento, né? Então não é só o barco em si, tem fora, né? Tudo.
para aprender também todos os mistérios. Foi na vela paralímpica que Bruno se encontrou, mas precisamente na categoria Escude 18. Hoje, a prática do esporte e a reabilitação evoluem lado a lado. O que me ajudou na recuperação foi a vela, né? Porque eu comecei a treinar, aí quando eu comecei a competir, eu não conseguia treinar mais que 20, 30 minutos no barco. Cansava, os braços ficavam cansados. Então eu chegava em casa, tem que fazer fisioterapia, fortalecimento para poder treinar bem. Então isso foi um estímulo e cada vez mais eu estou procurando melhorar para poder render mais no barco, né? E depois de um ano só que você consegue ganhar o máximo de movimento depois da lesão medular, né? Então eu fez 9 anos agora em agosto, né, do acidente, e até hoje eu estou conseguindo ganhar força, ganhar movimento, ganhar controle de tronco. Então não é o que está escrito ali no livro que eu acreditei, então eu continuo fazendo. E o destino se encarregou em achar novamente algo em comum entre Bruno e Sene. Dia da Independência, 7 de setembro. Para o goleiro São Paulino, a comemoração de 25 anos representando o tricolor paulista, time de coração do atual velejador. E para Bruno, a data marca 1 ano para os Jogos Paralímpicos do Rio. A contagem regressiva para uma realização pessoal. Poder competir em casa na Copa do Mundo do Esporte, que o faz sentir-se novamente independente. Com o Rogério eu falo mais, às vezes por telefone ou quando eu vou em São Paulo, eu vou no CT almoçar com ele, mas sempre, toda semana a gente está conversando, assim. O nosso objetivo é o que está mais próximo, assim, né? Então a gente está treinando, né? Aproveitar esse 1 ano que tem para melhorar o que tem que melhorar, fazer tudo o que tem que fazer para chegar bem nos jogos, né? Continuando a treinar, assim, no esporte, conseguir um bom resultado nos jogos e mais para frente continuar aí a reabilitação e com esses tratamentos novos que tem aí, quem sabe poder voltar a dar uns passinhos. Parar de sonhar não faz sentido para quem sabe bem o que significa estar vivo. Tem que deixar por cobertura e golaço!